Boa tarde, meus amigos queridos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Nós estamos no capítulo 24 e hoje será o estudo do último item, do último título, né? Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perderá. E o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, aquele que tem conhecimento não deve ocultá-lo, deve espalhar para que todos possam usufruir desses conhecimentos. Sejam eles científicos, sejam eles de ordem moral, espiritual, mas sempre lembrando que cada um tem o seu tempo de aprendizado, como vimos lá no início. Bem, mas vamos aqui a esse item. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Vamos dar uma pausa aqui e ver o que quer dizer isso. Como sereis felizes quando te odiarem e tudo isso, né? Filho do Homem. A quem se refere aqui? A quem Lucas se refere? Porque isso está em Lucas. Filho do homem é Jesus. Um espírito crístico que teve que se moldar para que pudesse nascer na terra. Ficou ali muito e muito tempo se moldando, porque ele já estava luz. E precisou se moldar para renascer aqui, para nos transmitir os ensinamentos do Pai, os ensinamentos de Deus e de como chegarmos a esse Pai. Muitas religiões quiseram distanciá-lo de nós, seres terrenos, né? O colocando como santo, como se fosse ele, Jesus lá e nós cá. Ele lá longe e nós mais longe ainda. Mas por quê? Por que será que muitas vezes tentaram falar para a gente, para mim pelo menos, eu não sei de vocês, mas assim, não, porque Deus está no céu, Jesus está no céu, e vivem lá em estado de contemplação. Por quê? Se nós pensarmos um pouquinho pelos conhecimentos que estamos adquirindo com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos saber que em épocas passadas, principalmente há muito, muito tempo, e algumas ainda hoje, os responsáveis pelas religiões, seitas, doutrinas, seja lá o nome que deem, para que se colocassem como intermediários entre nós e Jesus. Eles queriam estar ali como os intermediários. Porém, ele, Jesus, sempre se colocou como filho do homem, ou seja, se sou assim, vocês também o serão.
Basta buscar, basta querer, basta se melhorar sempre, 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 para que todos atinjam a luz de Cristo. Por isso que é colocado, por causa do Filho do Homem. E o que nós fazemos? Nós passamos pelos processos de reencarnação, desencarne, estamos aqui no planeta Terra como um educandário de aprendizado para que nos melhoremos e, quiçá, daqui a milênios cheguemos ali a ser um espírito crístico também, né? Mas a gente já sabe que não precisamos desse intermediário, que nós temos é que ter prática, ação, oração, vigilância nos pensamentos, nas atitudes, para que saibamos seguir os ensinamentos desse nosso irmão que veio em nosso benefício. Sigamos a leitura. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu, pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Vamos ver? Aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Como podemos seguir Jesus? Horas. Não adianta irmos lá para Jerusalém e fazermos lá aquela caminhada que deve ser linda e maravilhosa, porque deve estar envolta de tantas energias pelas terras santas. Mas para segui-lo, nós temos que fazer o que ele ensinou, nos colocando, a serviço dos seus ensinamentos, pondo em prática o que ele nos trouxe. É assim que conseguimos segui-lo. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Aqui, quem abandonar meus ensinamentos para se prender aos bens terrenos, já teve a sua glória aqui. Temos que vencer. Temos que vencer aquilo que nos impede de seguirmos a Jesus, que muitas vezes é o orgulho, o egoísmo, é um monte de coisinhas, Então a gente tem que estar ali procurando em nós mesmos. Por que eu não faço aquilo que eu aprendo, aquilo que eu ouço e acho correto? Por quê? Quando nós vemos isso, nós podemos comparar mais ou menos assim. Nós temos que vencer o mundo, mas não no mundo, pois nós somos espíritos numa roupagem terrena que voltaremos à verdadeira vida. Então, é bom que nós tenhamos isso em nossa mente. Não queremos ganhar tudo que há de material, mas sim praticar aquilo que nos será assim a nossa bagagem no retorno. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Marcos 8, 34 a 36, Lucas 9, 23 a 25, Mateus 10, 39, João 12, 25 e 26. Olhem em quantos trechos foram marcados esta passagem, de tão importante que ela nos é, pois sabe que somos muito apegados
A quê? Aos bens materiais ainda, né? Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem, vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo: sede felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porque o mal que vos fizerem reverterá em vosso proveito. Nossa fé é igual o fruto do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Se não tem aprendizado e crescimento, não é fé. Lamentai-os por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Ou seja, só lamentai, não o julgueis. Cada um está no seu grau de aprendizagem. Eu tenho que respeitar o tempo do outro. Então, quando formos nos sentirmos injustiçados, entre aspas, porque já sabemos que não existe injustiça diante do comando de Deus, nós devemos lamentar e pedir por esses irmãos, porque estão num grau aquém, onde não conseguem ainda compreender os ensinamentos do Pai. Depois acrescenta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar, pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas àqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, neste último parágrafo desse capítulo, ele nos diz tanto, né? Aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz. Ou seja, carregue a sua cruz. Está me seguindo? Vai enfrentar sim. Quantos de nós que estamos ouvindo aqui, não enfrentou familiar, marido, esposa que olha torto, fala uma coisa aqui, outra ali, como a desacreditar da nossa fé, a desacreditar desse nosso estudo e busca e melhoramento através do que aprendemos no Espiritismo, né? Então, vamos carregar isso, vamos levar conosco como aprendizado e fazer como fez Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era ali tudo para os pais dele, quando ele se converteu ao cristianismo, né, ele não impôs essa fé ao cristianismo aos seus pais. Então ele pode ser um exemplo disso. Ele carregou a sua cruz. Ele não impôs. Por quê? Porque ele os respeitou. Porém, ele disse ao pai: eu não posso obedecê-los, disse ao pai e à mãe. Ele entendeu que o pai ainda não estava pronto, que ainda não tinha condição de entender a verdade dos ensinamentos de Jesus. Ele se afastou do pai com muito amor.
Nós devemos lembrar, que eu acho que eu já citei nesse capítulo, ou em algum outro, que até a irmã dele se mudou de cidade de vergonha quando ele se converteu ao cristianismo. Mas ele não a julgou, não a maldisse, nem quis mal. Ele lembrou, não está pronto para entender. É assim que começa esse capítulo. Temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, quando o pai o pôs para fora, ele se afastou, porém com muito amor. Triste. Sim, triste. Porém, com amor. Claro que ele não vai sair feliz cantarolando. Está triste. Mas ele sente amor e respeito pelo pai. Ele viu naquele pai a criança que ele era, sem condições ainda do entendimento. Porque antes ele também não entendia. Era tal qual uma criança que está em aprendizado, está ali dando os primeiros passos. Aí ele viu no pai, quando ele já teve condições de seguir o cristianismo, essa distância da família por sua escolha de seguir Jesus foi o preço que ele pagou. Muitas vezes, muitos daqueles a quem amamos também estão assim, como a família de Paulo de Tarso. Ainda não conseguem entender nossa busca, nossa mudança, nossas escolhas. Ainda não estão prontos ao entendimento dos ensinamentos de Jesus. Ou estão prontos aos ensinamentos, mas seguem outras religiões, outras seitas, outras crenças. O que nós devemos fazer? Entrar num embate? Claro que não. Devemos colocar em prática o que aprendemos. Orar por eles, pedir a Deus para que estejam bem e tentarmos ficar bem, sabendo que ainda não tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Ou seja, nós devemos agir como Paulo de Tarso fez, entendê-los, respeitá-los na fase em que se encontram. É fácil, gente? Nem sempre. Nem sempre, mas passa. Isso passa e com o tempo eles vão vendo em nós algo que os faz mudar. E nós, quantas vezes não fomos nós mesmos que não entendemos aos que estavam ali e nos antecederam? Quantas vezes? Eu posso falar por mim. Tantas e tantas vezes, minha amiga chamava para ir à Casa União, eu tinha medo de passar na rua. Minha mãe, às vezes, ia em alguma casa espírita e eu a julgava mesmo, verbalmente. Eu era tola, uma criança tola e mimada, que só através da dor foi em busca do conhecimento verdadeiro, do ensino que o Espiritismo me trouxe, dessa confiança em Deus, acima de tudo, de saber que tudo está no lugar certo, seja lá o que for que esteja acontecendo. Desculpem, mas não deu para eu deixar de lembrar e de sentir tudo aquilo que eu fui antigamente. Mas é para isso que estamos aqui. Respirar, continuar, aprender sempre, nos mudarmos, nos melhorarmos. E é isso que eu estou engatinhando, mas tentando fazer. Nós sabemos que temos uma luta árdua para nos modificarmos, para aplicarmos o que aprendemos no nosso dia a dia, pois trazemos no nosso inconsciente os erros do passado. Mas sigamos avante, né, meus amigos? Coragem, confiança, fé e aprendizado. Aprendizado sempre, sempre. Buscar sempre
Se der para acompanhar os estudos de segunda, vamos lá acompanhar. Se não der, vai guardando os vídeos que não deu para ver aos sábados, às quartas. Vamos pôr para ouvir naquele momento difícil, que isso vai aliviar o nosso coração e nos aproximar de Deus. Orai e vigiai sempre. Lembrar, hoje, aqui e agora é o meu melhor. É o meu melhor, assim como é o seu melhor. Eu não vou regredir. Nós não vamos regredir. Vou carregar comigo as mudanças que eu já consegui realizar. Então, meus amigos, não coloquemos a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não vamos colocar essa luz, por menor que seja de uma lamparina, debaixo lá do criado mudinho para ficar escondida. Deixemos que aquilo de bom que já somos capazes de ser possa se expandir, fluir, chegar o mais longe possível, não para que nos vangloriemos, mas sim para que muitos irmãos consigam também receber a luz através de nossos bons atos, de nossas boas ações, através da propagação dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre, Filho de Deus, nosso irmão, que veio aqui, a esse planeta Terra, para nos ensinarmos como nos melhorar, como nos tornarmos um espírito melhor e nos mostrar que tudo é possível. Fé, coragem, lealdade aos ensinamentos que já adquirimos e busca constante dos ensinamentos. E hoje está fácil, tem aí a internet a nosso favor. Basta entrar nas obras básicas para não ler o que muitas vezes parece bom e não é. Então, amigos queridos, vamos encerrar por hora esse capítulo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não esconda, por menor que seja a luzinha que você já carregue, dos outros. Porém, não façam com que eles tenham que aceitá-la à força. Mostre através dos atos, das ações, da sua melhora íntima. Fiquem com Deus e que Deus dê uma ótima semana a todos nós. Que assim seja. Boa tarde a todos, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre esteja com cada um de nós. Nesta tarde nós vamos iniciar o aprofundamento do primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Nós pegamos aqui a tradução do Herculano Pires desse livro de Kardec, e Herculano Pires faz uma introdução própria a respeito do livro, então antes da introdução que Kardec faz. Herculano Pires discorre sobre vários itens. Vocês vão poder ler na íntegra, vai estar lá no site da casa, e nós vamos estar destacando algumas partes do estudo da fala de Herculano Pires. Ele começa dizendo:
Com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele se propagou e com ele se impôs e consolidou no mundo. Continua Herculano Pires dizendo: há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar esse livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o ciclo cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus, e das suas palavras recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos, a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Sobre a codificação espírita, Kardec vai falar bastante, se aprofundar, mas Herculano Pires faz assim os comentários sobre as obras codificadas então por Kardec, né? O primeiro então é o Livro dos Espíritos. Ele coloca como não sendo apenas a pedra fundamental ou marco inicial da nova codificação. Herculano nos diz: é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondente a cada uma delas. Assim como na Bíblia há o núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo, em O Livro dos Espíritos podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2 até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte: segundo, o Livro dos Médiuns é a sequência natural do Livro dos Espíritos, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada no Livro dos Médiuns, principalmente a referente ao capítulo 9.
intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos comuns ao Evangelho, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Quarto, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e os gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como da ressurreição da carne, os do paraíso, inferno e purgatório. Quinto livro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes passagens evangélicas e escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra máter. Sexto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, o que é o Espiritismo, que não se inclui propriamente na codificação. Também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Sétimo, obras póstumas. Representa o testamento doutrinário de Kardec. Reúne seus derradeiros escritos e anotações íntimas destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. Então, Herculano nos diz que a codificação se apresenta como um todo homogêneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar um do outro livro do bloco de codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas de maneira apenas formal podem e devem ser esclarecidas em profundidade por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes do Livro dos Espíritos em confronto com os demais. Sobre a filosofia espírita, Herculano Pires nos diz em um trecho deste item: devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente disposição filosófica que imprimiu no livro. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas, nas sessões mediúnicas, com as meninas Boldin e Jafé, e mais tarde, com outros médiuns. Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar uma escola filosófica, a conquistar os meios especializados, mas divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens em geral para o estudo de uma obra, de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Em quarto lugar, o próprio Kardec teve o cuidado de advertir nos prolegômenos que evitaria os prejuízos do espírito de sistema, como vemos nesse trecho. Abre aspas. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos
de uma filosofia racional livre dos prejuízos do espírito de sistema. Fecha aspas. Herculano nos diz que o livro começa pela metafísica, que é a ciência mais elevada, se ocupa de estudar causas e princípios últimos de toda a realidade, todos os seres sem restrição. Passando depois à cosmologia, que é o estudo da origem e da composição do universo, a psicologia, que é a ciência que estuda a mente e o comportamento humano e suas relações, interações com o meio físico e social. E aos problemas propriamente espíritas da origem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia, a ética e concluir no livro 4 com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema sem as exigências opressoras ou prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debates. Sobre a dialética espírita, esse item, Herculano nos diz que o processo dialético do espiritismo, ele se espelha na definição de dialética de Hamelin, que diz que é um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou uma nova tese. Então, ele diz que o processo dialético do espiritismo, em vez de dar ênfase à contradição em si, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos, né? Então, a dialética é justamente um método de diálogo cujo foco seria a contraposição, a contradição de ideias que levam a outras ideias. Então, o Espiritismo tem esse processo, mas é um processo dialético espírita. Sobre a legitimidade do livro, Herculano diz que ao publicar a Gênese 11 anos depois, Kardec pode acentuar que o Livro dos Espíritos continuava tão sólido como então. Nenhum dos seus princípios fundamentais havia sido abalado pela experiência, todos permaneciam em pé. Hoje, 100 anos depois, se ainda vivesse entre nós, o codificador poderia dizer o mesmo, né? Herculano comenta. E hoje, ainda em 2021, podemos confirmar que tudo que está aqui neste livro, que vamos estar aprofundando agora, a partir de agora, está em pé, sim, está diante da realidade mesmo, né? Caminha junto ali. Ele continua dizendo, Herculano, que na verdade, o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. Então vejam que quanto mais a ciência evolui, melhor vamos compreender a importância do Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857 e continua e continuará atualíssimo. Depois, ele mais para frente um pouquinho, ele diz que quanto aos meios mediúnicos de transmissão, correspondiam à pureza da fonte. As médiuns que serviam a esse trabalho foram duas meninas, Caroline e Julie Boldin, de 16 e 14 anos respectivamente. Aqui, mais tarde, se juntaria outra menina, que é a senhorita Cecília Jafé, no processo de revisão do livro. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem na sua simplicidade a garantia da sua eficiência. Herculano nos resume assim: primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo,
Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico. Terceiro, controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor da sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Sobre o problema científico, mais um item, Herculano cita que Kardec insiste no caráter científico da doutrina, caráter próprio, como ele explica nos capítulos 7, da introdução ao estudo da doutrina espírita. É um caráter próprio, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que seu objeto não é a matéria, mas sim o espírito. Então, o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Ele se apresenta como um divisor de águas, diz Herculano. Tudo aquilo que antes dele constitui o espiritualismo até pode ser chamado de espiritualismo utópico, e tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, espiritualismo científico. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Quanto ao problema religioso, um outro item, Herculano nos diz: como já vimos, Kardec inicia o livro pela definição de Deus, mas o Deus espírita não é um Deus antropomórfico, a imagem do homem, como homem com as características do homem. Não é um ser constituído à imagem e semelhança, então, do homem, como o das religiões, porque é um Deus vingativo, um Deus que separa os bons dos maus. Não. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o Criador e o mantenedor do universo. Então, isso vai ser muito aprofundado nos estudos desse livro. E Herculano continua dizendo que Kardec emprega no livro a linguagem que podemos empregar de maneira compreensiva para tratar de Deus. Não humaniza a Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Então, esse é mais um item importante colocado aqui para nós na introdução realizada por Herculano Pires. E para finalizar, ele nos diz: o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Enfim, é uma religião positiva, baseada nas leis naturais, destituídas de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Até hoje, mais de 100 anos depois de sua publicação, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro, mas poucos se têm cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou neste ano, diz Herculano Pires, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face desse livro, e que estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel
na história do conhecimento. Então, essa introdução feita com tanto carinho e cuidado, meticulosamente, do nosso Herculano Pires, esse estudioso maravilhoso do Espiritismo, vem nos esclarecer sobre o que vem a nós através desse livro fundamental da doutrina espírita, a qual Deus permitiu que fôssemos encaminhados para que consigamos ter mais lucidez de que somos seus filhos bem-amados, criados para viver eternamente. Somos criados lá simples e ignorantes quando saímos das mãos desse Criador de amor, e aí somos colocados a caminhar como bebezinhos mesmo, aprendendo através das inseguranças, das quedas, de levantar, de firmar ali as perninhas, os pezinhos. E é assim que vamos indo para ganhar maturidade, para ganhar lucidez de quem somos nós, filhos desse Deus maravilhoso que espera que possamos aproveitar bem todas as oportunidades que Ele nos dá, como a oportunidade vivida para nós encarnados. Encarnados ou até desencarnados, continuamos a aprender, mas nós aqui, estando encarnados, estamos na prova nesse planeta azul maravilhoso. Tudo está ali sob a providência de Deus. Tudo Deus sabe, cuida, vela e olha a cada um de nós, seus filhos, diante das provas a que cada um é submetido. Como Deus deve ficar mais feliz ainda quando levantamos a cabeça, quando buscamos coragem e temos a confiança de que tudo passa. Então, irmãos amados, lembremos sempre do amor de Deus que envolve a cada um de nós, porque Ele zela pelo universo todo e fazemos parte desse universo. Então, que possamos sentir esse amor, buscar a confiança e, na hora da dor, lembrar que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É a dor que nos faz apreender lições que muitas vezes ainda não conseguimos só através do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como devemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde, meus amigos amados, e até o próximo encontro.